Então, pessoal, boa noite. Vamos aguardando aos poucos os nossos amigos, nossas amigas entrando aqui. Oi, Dejane Brito, boa noite. Verifica aí como é que tá a imagem, como é que tá o som, por gentileza, dá um oi, dá um ok, pode dizer que tá tudo bem. Andréia Carvalho, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Dejane. Muito bem, tá boa a imagem, tá bom o som. Talvez a imagem não esteja tão boa por causa da câmera, mas eu espero que o som esteja bom, tá? Agradecer desde já a presença de vocês, a presença daqueles que vão entrando agora, aqueles que vão entrar mais tarde, pra gente compartilhar esse momento de muita alegria para nós. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para que a gente comece a nossa fala da noite de hoje. Tema muito bacana, tudo bem, imagem e som, obrigado, Dejane. Espero que você fique conosco hoje até o final da nossa fala, que eu acho o tema de hoje muito, muito interessante, faculdades psíquicas da alma. Foi o tema que foi sugerido para a gente na noite de hoje. De antemão, agradecer o pessoal do nosso lar, em especial a Sueli. Sueli, boa noite, Sueli. Gratidão aí pela oportunidade, pelo convite. E nós vamos tentar contribuir da melhor maneira possível na noite de hoje, com essa casa que eu tanto gosto, tá? Que é o nosso lar. Tem uma mensagem aqui do Espírito Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem tem como título Boa Vontade e diz assim: vede prudentemente como andais. Uma frase que está em Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Aí continua o Espírito Emmanuel. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. E a renúncia atinge a luz. A luz realiza aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, se por acaso eu não apanho a palestra, é devido a muita chuva por aqui. Pois é, Sueli, eu digo a mesma coisa, tá? Se de repente cair aqui a internet, já sabe, é porque está trovejando já ali de longe e a chuva passa um pouquinho por aqui antes de descer lá para o centro da cidade. Eu moro aqui na Zona Leste, então tá dando uns trovõezinhos já para cá, mas a chuva para valer ainda não chegou. E normalmente quando falta energia, né, quando chove muito falta energia, se faltar energia corre o risco da internet cair. Então já peço desde já a compreensão de nossos amigos, nossas amigas e irmãs, caso aconteça esse imprevisto, ok? Faculdades psíquicas da alma é o nosso tema de hoje, mas vamos fazer a nossa prece inicial para que nós possamos compartilhar esse momento com vocês. Karina Beatriz, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aí nos acompanhando. Então mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus, seja ele andando pelas ruas empoeiradas da Galileia, seja ele falando nas praças públicas, seja falando no monte, nas sinagogas, seja ele curando doentes, levantando caídos, compreendendo as mulheres equivocadas, ou até mesmo repreendendo a hipocrisia dos fariseus.
e mentalizando a figura do Mestre sereno, amoroso, olhando carinhosamente para todos nós, agradecemos neste momento a oportunidade de aqui estarmos, falando sobre seus ensinamentos à luz da doutrina dos Espíritos benfeitores. Jesus amigo, que nesta noite as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós, sobre aqueles que agora nos assistem, ou aqueles que nos assistirão posteriormente. Ilumina, Senhor Jesus, os dirigentes do Centro Espírita Nosso Lar, toda a equipe de trabalhadores daquela casa, encarnados ou desencarnados, os frequentadores e a mim, Senhor Jesus, neste momento, a fim de que a minha palavra possa tocar o coração, tocar o cérebro de todos aqueles que agora nos assistem, de todos aqueles que irão nos assistir posteriormente. Que assim a gente consiga compreender e sentir os teus ensinamentos da melhor maneira possível. Nos ilumina a fala, nos ilumina o pensamento, nos ilumina o coração, a fim de que a tua palavra, dita por nós, seja recheada pelo teu amor. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Raimundo Oliveira, seja bem-vindo, Raimundo. Maelson, muito obrigado por estar aí. Rogério, obrigado, Rogério. Então vamos dar início à nossa fala na noite de hoje com um tema assim que eu achei fantástico, esse tema que a Sueli passou para a gente, faculdades psíquicas da alma. Primeiro é bom que a gente entenda que nós, como espíritos, segundo os próprios espíritos codificadores, fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Quando se fala que nós fomos criados simples e ignorantes, Allan Kardec nos explica, juntamente com os espíritos codificadores, que nós fomos criados simples, ou seja, como um átomo primitivo e sem conhecimento do nosso passado, assim como também sem conhecimento do nosso futuro, sem consciência de nós mesmos. E estas faculdades todas que tem no espírito digamos assim, em estado de latência, que vai levar-nos à plenitude, aos poucos, estagiando nos reinos inferiores, essas potencialidades vão sendo desabrochadas. Como assim? Nós sabemos, através dos ensinamentos espíritas, principalmente através de Leon Denis, dos espíritos codificadores, como diz o próprio Kardec quando afirma que o arcanjo começa no átomo, que nós, ao passarmos pelas primeiras experiências nos reinos inferiores, vamos desenvolvendo essas potencialidades em estado de latência. As potencialidades químicas, físicas, biológicas nos reinos inferiores, como o mineral e o vegetal. Depois passamos para o reino animal, onde vamos também desenvolvendo aí já o que eu gosto de chamar de proto-pensamento e proto-sentimento. Ou seja, seria já no reino animal desenvolvendo pensamentos primitivos ou sentimentos primitivos. Isso quer dizer que os animais, embora ainda não pensem, mas têm em si o lampejo de pensamento. Embora não sintam, mas trazem consigo o lampejo dos sentimentos. E aí a gente começa a perceber o surgimento dos instintos nos reinos mais inferiores aí. E o próprio Espírito Emmanuel nos afirma que nos homens ainda primitivos tem em si o instinto, que no decorrer de sua evolução vai desenvolvendo a inteligência. O Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos dizer, quando fala da lei de amor, que no princípio o homem tem instintos, mais avançado e corrompido sensações, mais instruído e purificado sentimentos. E ele passa a afirmar que o ponto máximo desses sentimentos seria o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne em seu foco
todos os seres. Então, baseado nisso, a gente começa a perceber que, falando do reino hominal, nós, como seres humanos, habitando a princípio nas florestas, depois iremos para as cavernas, depois para as palafitas, até quando começamos a construir as primeiras civilizações. Esse espírito, ele faz aí uma viagem no sentido do desenvolvimento de seus pensamentos, no desenvolvimento da sua capacidade de raciocinar. Porque, como diz o próprio Mírio Mirey Lopes, psicólogo, quando ele diz o seguinte, que nós temos o primeiro pensamento, é o pensamento primitivo. Depois, no decorrer de nossa evolução, vem o pensamento mágico, né? O pré-mágico. Depois do pensamento pré-mágico, vem um pensamento mágico. No decorrer da evolução do ser humano, surge o pensamento egocêntrico, até que chegaremos ao pensamento intuitivo, que, segundo ele, nós seremos capazes de nos comunicar com o pensamento. Nós seremos capazes de sentir cheiro e sentir e perceber cores através dos nossos pensamentos. Ou seja, o que o professor Mírio Mirey Lopes fala nesse caso é que nossos pensamentos eles estão evoluindo. A princípio, quando nós ainda nem conhecíamos o fogo, vivíamos simplesmente em função de satisfazer as nossas necessidades básicas: comer, dormir, reproduzir. Depois, nós vamos adquirindo novas habilidades, e nessas novas habilidades, que é quando o homem passa a conviver nas cavernas, ele passa aí a já constituir, digamos assim, uma família. Isso quer dizer que ele está evoluindo. Depois é que nós vamos avançando para desenvolvermos valores éticos, morais, até chegarmos aqui onde nós chegamos. Ao mesmo tempo, Joana de Ângeles nos fala a respeito da evolução da nossa consciência, quando ela diz que no princípio nós temos a consciência de sono sem sonhos, que a meu ver coincide com o pensamento primitivo do Emílio Mirey Lopes. Depois vem a consciência de sono com sonhos, que a meu ver também coincide com o momento em que ele está saindo das florestas, passando para as cavernas e se preparando aí para as palafitas. Depois ela fala da consciência de si. Joana de Ângeles já diz nesse momento, que falando exatamente sobre de Hoop, né, Robert de Hoop, que vai falar exatamente de que nós estamos também evoluindo em consciência. E no último estágio da nossa consciência, nós estaríamos aí exatamente no estágio de consciência cósmica. Nesse estágio de consciência cósmica, segundo nos diz Joana de Ângeles, o homem seria capaz de, digamos assim, estar na mais perfeita harmonia com a consciência divina. Ou seja, nós estamos pouco a pouco desenvolvendo as habilidades do espírito. Isso quer dizer que, conforme diz os espíritos superiores, que para que nós atinjamos o estado de perfeição, claro, perfeição relativa, porque perfeição absoluta somente Deus tem, nós precisaríamos aprender tudo. E para que a gente aprenda tudo, é necessário que nós desenvolvamos as nossas capacidades intelectivas, ou seja, vamos aprender tudo de física, matemática, química, biologia, psicologia, tudo na área da medicina, na área da filosofia, na área da astronomia, todas as tecnologias. Isso quer dizer que nós temos toda essa potencialidade intelectiva para ser desenvolvida, que são as faculdades psíquicas da alma que estarão se desenvolvendo. Ao mesmo tempo em que esse ser humano, ou espírito, no caso, encarnado ou desencarnado, está desenvolvendo as suas habilidades intelectuais, que está muito relacionado exatamente ao desenvolvimento de uma região do nosso cérebro chamado neocórtex, mais precisamente o córtex pré-frontal, que está relacionado ao nosso raciocínio, ao nosso ato de logicar, de raciocinar. Então, nós também vamos desenvolvendo as nossas habilidades éticos morais. Porque, como nós sabemos, devido ainda ao nosso primitivismo,
o espírito ainda é muito egocêntrico, ainda caminhando aí pelas trilhas do egoísmo, para que no futuro ele aprenda a ser mais altruísta, que é exatamente o oposto do egoísta. Nesse caso, nós vamos adquirindo os valores, como nós falamos, éticos, morais, para que um dia nós consigamos atingir a plenitude, como diz Joana de Ângeles, atingir a individuação, como diz o Jung, atingir o estado de perfeição relativa, como nos dizem os espíritos benfeitores. Só que para que a gente adquira esse estado de perfeição relativa, ou a plenitude, como diz Joana de Ângeles, é necessário que a gente desenvolva plenamente as duas asas, as asas da inteligência e as asas da moralidade, conforme a gente fala muito no movimento espírita. Isso quer dizer o quê? Que o homem um dia vai adquirir todas as características de um homem de bem. Quais são as características de um homem de bem? Conforme nos diz o codificador, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. E aí ele sai tecendo uma série de características que deve ter um homem de bem. E no final, depois dele relatar uma lista enorme de qualidades e virtudes que o homem de bem deve ter, ele finaliza: essas não são todas as características de um homem de bem, mas todos aqueles que as possuem está a caminho de adquirir as demais. Nesse momento eu fico me questionando quais seriam as demais qualidades de um homem de bem, depois de toda aquela lista que ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que tem como título Sede Perfeitos. E assim nós vamos desenvolvendo as habilidades intelectuais e as habilidades morais. Quando nós começamos a estudar os fenômenos psíquicos, nós precisamos parar um pouquinho para refletir nas nossas capacidades mentais. Exatamente por quê? Porque quando a gente fala da evolução do ser humano, desde o homem primitivo, como nós citamos, que começou aqui na Terra habitando nas florestas, até os homens virtuosos, tendo como exemplo o próprio Cristo, tendo como exemplo Gandhi, Buda e tantos outros avatares que estiveram aqui conosco, a gente faz uma viagem na caminhada evolutiva desses homens e, do ponto de vista humano, do ponto de vista materialista, a gente consegue perceber uma evolução física. Mas se nós formos observar, existe aí também uma evolução espiritual. E é em cima dessa evolução espiritual em que nós passamos a perceber as potencialidades psíquicas do ser humano se desenvolvendo, principalmente as capacidades mentais. E quando se fala de capacidades mentais, a gente vai buscar os recursos que a doutrina espírita nos traz, mas também busca os recursos da parapsicologia e da metapsíquica. E aí a gente vai observar os grandes teóricos como Richer, como o próprio Allan Kardec, como Mesmer, como muitos outros estudiosos, como Joseph Heine e muitos outros estudiosos que trazem para nós as informações de potencialidades da alma pouco conhecida por muitos de nós seres humanos, mas que quando nós, observando esses fenômenos, principalmente à luz da parapsicologia e da doutrina espírita, nós vamos entender que a alma tem recursos inimagináveis do ponto de vista mental. A parapsicologia, falando desses fenômenos psíquicos, ela se divide em 3 ramos, segundo os parapsicólogos. Tem a parapsicologia católica, tem a parapsicologia espírita e tem a parapsicologia científica. Do ponto de vista da parapsicologia científica, ela vai abordar os fenômenos mentais e simplesmente, digamos assim, não se aprofundando naqueles fenômenos que nós chamaríamos fenômenos espirituais. Isso quer dizer o quê?
que os parapsicólogos científicos vão observar, por exemplo, a habilidade que o homem tem de se comunicar à distância com outro ser humano, a telepatia, a habilidade que o homem tem de ver além do que está aqui, como por exemplo ver a aura das pessoas, ver a distância, que nós vamos chamar aí de clarividência, ou mesmo mover objetos, que nós vamos chamar de telecinese. Todos esses fenômenos são estudados pela parapsicologia e dando a perceber das nossas capacidades psíquicas muito pouco exploradas por nós, principalmente porque nós não temos um conhecimento profundo, ou se temos esses conhecimentos, já ouvimos falar, levamos para o maravilhoso, para o sobrenatural, ou então a gente passa a desconfiar dos famosos paranormais, porque acreditamos que muitos desses fenômenos são conhecidos por fraudes. É muito comum entre os parapsicólogos os fenômenos do poltergeist. São as famosas casas mal assombradas, também descritas por Allan Kardec no livro dos médiuns. Então Allan Kardec vem nos falar dessas casas mal assombradas e vem dizer que, na verdade, esses fenômenos são causados por espíritos desencarnados. Espíritos que normalmente se utilizam de energias de médiuns ali daquela casa ou próximo para que eles possam realizar tais fenômenos. E aí a gente começa a observar que a doutrina espírita traz à luz esses fenômenos de uma forma, digamos assim, muito bem elucidada, explicando como acontece, por exemplo, os fenômenos que para a parapsicologia seria a telecinesia, que é possível acontecer, mas que não somente sendo ali por uma atuação da mente humana, mas também pode ser a atuação de uma mente desencarnada. Isso fica muito claro para nós, porque se os espíritos encarnados, ou seja, nós seres humanos, podemos realizar tais fenômenos, então por que os espíritos desencarnados não o fazem? E aí, para a gente entender como esses fenômenos acontecem, Kardec traz a elucidação para nós através da existência do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal esse que a física quântica vai chamar de vácuo quântico e que o Greg Braden vai chamar de deixa eu ver se eu me lembro, se eu não lembrar agora não tem problema, depois matriz divina, pronto, lembrei. Greg Braden vai chamar de matriz divina. O que seria a matriz divina, o que seria o vácuo quântico e o que seria o fluido cósmico universal, entre outros nomes existentes. É exatamente uma energia que é o veículo dos nossos pensamentos, assim como o ar é o veículo do som. E se existe essa energia por onde o nosso pensamento trafega, por onde o nosso pensamento viaja, naturalmente fica fácil de se entender que, como nós pensamos o tempo inteiro, essa nossa energia psíquica, chamada pensamento, ela está viajando nesse espaço infinito. E se nossos pensamentos viajam nesses espaços infinitos, assim como o som viaja pelo ar, naturalmente alguém pode, entre aspas, ouvir aquilo que nós estamos pensando. Isso quer dizer o quê? Que nós, seguindo ali o que disse o professor Emílio Mirey Lopes, nós podemos sim nos comunicar através dos nossos pensamentos. Isso quer dizer que eu ou qualquer um de nós, se desenvolvermos essa habilidade, poderemos muito bem conversar com pessoas até mesmo do outro lado do planeta. Porque como o fluido cósmico universal, como o próprio nome já diz, está em todo o universo, não existiria distância para que os nossos pensamentos viajassem nessa energia e fosse até o outro lado do planeta Terra, por exemplo. Parapsicólogos afirmam que o homem seria capaz conseguiu se comunicar com a NASA, ele estando na Lua, manteve contato com a NASA aqui no planeta Terra.
Isso quer dizer que não teria distância para que nós nos comunicássemos com os nossos pensamentos ou através de nossos pensamentos. E essas experiências, elas são muito claras, elas são muito vivas, esses exemplos são muito vivos no nosso meio, porque é muito comum acontecer, por exemplo, quando um casal é muito afinizado, quando eles estão numa boa sintonia, muitas das vezes um olhar diz tudo. Eles se comunicam com um olhar, ou seja, um olha para o outro e o outro já sabe o que ele está querendo ou o que ela está querendo dizer com aquele olhar. Não é propriamente com o olhar, mas com um pensamento que é emitido nesse instante. É muito comum também quando mãe e filho ou irmãos que são muito ligados, esse fenômeno é muito comum em irmãos gêmeos, irmãs gêmeas. Quando uma não está bem, a outra sente. Quando uma está querendo conversar com a outra sente. E é mais comum do que a gente imagina, porque muitas das vezes nós pensamos em uma pessoa, quando menos espera, essa pessoa nos liga. Quando menos espera, essa pessoa a gente se encontra com essa pessoa. Quando a gente menos espera, a pessoa faz uma visita a gente no nosso trabalho ou no nosso lar. Para a parapsicologia, esses são fenômenos de telepatia, ou seja, uma pessoa A se comunica com a pessoa B, independente da distância em que eles se encontram. Para a doutrina espírita, também esse fenômeno é perfeitamente possível. E Kardec chamou esse tipo de fenômeno como fenômeno anímico. Fenômeno anímico por quê? Porque é um fenômeno da nossa própria alma. Embora a parapsicologia use outros termos, use outros nomes, como o fenômeno psicapa ou psigama, que tem muito a ver com os fenômenos anímicos, fenômenos intelectivos, fenômenos objetivos, fenômenos subjetivos, conforme diz a doutrina espírita, na verdade são fenômenos, digamos assim, do domínio da nossa psique, do domínio da nossa alma, que cabe a nós mergulharmos os nossos estudos a respeito de tais fenômenos e perceber a capacidade infinita que nós temos. Dentro da área da psicologia, da parapsicologia no caso, existe uma área que a gente chama de parapsicologia clínica, em que os parapsicólogos clínicos se utilizam desses recursos parapsicológicos, ou seja, que está além da nossa psique, ou paralelo à nossa psique, se utiliza desses recursos para efetuar o que eu vou chamar de curas, entre aspas, da nossa psique, utilizando os recursos, por exemplo, da reprogramação mental, utilizando os recursos da hipnose, ou os recursos de regressão a vivências passadas, e aí eles conseguem obter sucesso de forma imediata, digamos assim, de forma mais rápida do que os processos terapêuticos conhecidos atualmente pela psicologia e pela psiquiatria acadêmica. Kardec também, além de falar dos fenômenos anímicos, ele traz para nós os fenômenos mediúnicos, que são exatamente aquelas inúmeras mediunidades que nós temos, como a mediunidade de vidência, que o indivíduo consegue ver os espíritos, como a mediunidade de psicografia, em que o indivíduo escreve através dos espíritos, ou o espírito ditando a mensagem, ou o espírito, digamos assim, tomando domínio sobre a sua mão, e ali ele consegue escrever. Ou a mediunidade de psicofonia, em que o médium fala, digamos assim, seguindo as orientações dos espíritos, ou os espíritos falam através do médium, além da mediunidade de clarividência, de clareaudiência, ou mediunidade auditiva, mediunidade de vidência também, muito comum entre os médiuns e independente da religião em que eles se encontram. E o que é interessante, que a parapsicologia diz algo semelhante, que os paranormais, que para a doutrina espírita seriam os médiuns, eles estão em todos os lugares, eles estão em todos os países, eles estão em todas as religiões, independente da classe social, independente do sexo,
independente da cultura, mas eles estão, digamos assim, em todo o planeta, se referindo aqui no planeta Terra. Por que é importante que nós saibamos desses fenômenos? Sejam considerados fenômenos mediúnicos, conforme diz a doutrina espírita, sejam chamados fenômenos anímicos, como diz o próprio Allan Kardec no livro dos médiuns, ou os fenômenos paranormais, conforme diz a parapsicologia. É importante que nós saibamos disso, para que nós entendamos as potencialidades latentes que existem em nós e utilizarmos essas potencialidades latentes de uma forma adequada, correta, como se fossem talentos que nós carregamos conosco, que devem ser explorados. Emmanuel nos diz que nós, quais diamantes que saímos do charco, passando pelas mãos do lapidário, estamos aí caminhando para adquirirmos o brilho pleno desse diamante, caminhando para a plenitude. A própria Joana de Ângeles, quando diz que nós fazemos um movimento na direção de Deus, assim como a planta faz um movimento na direção da luz, o movimento da planta na direção da luz, ela vai chamar de fototropismo, é assim que a ciência chama. Na biologia a gente conhece esse fenômeno, em que se você pôr uma planta na janela, ela tem a tendência natural de se virar na direção da luz, na direção do sol. É o que nós chamamos de fototropismo. Da mesma forma, a alma faz um movimento natural na direção de Deus, que Joana de Ângeles vai chamar de teotropismo. Então, nessa caminhada, desde os instintos até chegarmos ao desenvolvimento da inteligência, das potencialidades morais que existem em nós, nós vamos desenvolvendo cada vez mais potencialidades psíquicas mais sublimes, em que nós seremos capazes de sair do nosso corpo, viajar por outros planetas, viajar por outros universos, viajar por outras dimensões e depois retornar ao nosso corpo e relatar essas viagens realizadas. Na parapsicologia, esse fenômeno é muito estudado também. Na doutrina espírita a gente chama de desdobramento, alguns chamam de viagens astrais, outros chamam de projeção da consciência. Então, os nomes são os mais variados possíveis para o mesmo fenômeno. Mas o que é importante que nós entendamos? Que como espíritos, e a doutrina espírita nos diz isso muito bem, somos capazes de sair do nosso corpo. E ao sairmos do nosso corpo, podemos ir para regiões as mais inimagináveis possíveis. Dependendo da nossa sintonia, descer a regiões trevosas ou mesmo subir a regiões muito iluminadas. E isso é muito comum se perceber ou ser percebidos por nós através dos nossos sonhos. Os espíritos nos têm falado muito que os nossos sonhos estão relacionados a essas viagens astrais que nós fazemos. Embora para a psicologia os sonhos estejam relacionados a conteúdos do nosso inconsciente, e isso é bem verdade, mas também não somente aos conteúdos do nosso inconsciente, não somente relacionado aos fenômenos diários, mas também relacionados às viagens astrais, como se diz por aí, que o espírito faz enquanto dorme. Emmanuel tem uma frase muito bonita numa mensagem que eu selecionei para nós, que eu achei muito importante comentar. Ele diz assim: a psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento, em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de ervas crescidos ao alcance de suas mãos. Ou seja, assim como o psicólogo e psiquiatra não sabe nada dessas potencialidades do espírito, um botânico que se circunscreve ao estudo do solo e de alguns talos ali na sua região não conhece nada dos continentes que existem no nosso planeta. Daí a importância, e vai um chamado a psicólogos e psiquiatras que aprofundem nos estudos das potencialidades psíquicas da alma, a fim de que nós entendamos que nós, como espíritos encarnados,
ainda temos um universo muito vasto a ser explorado. Embora alguns digam que nós usamos apenas 10% das nossas potencialidades cerebrais, que esse cálculo é, digamos assim, um tanto incorreto, porque como a gente não sabe o que seria 100% das nossas potencialidades cerebrais, então não dá para entender o que é 10%. Mas, seguindo essa teoria, nós utilizamos apenas 10% das nossas potencialidades cerebrais. Então vocês não conseguem imaginar, eu não consigo, por exemplo, imaginar o que seria 100% das nossas capacidades psíquicas. O que é que a alma ainda tem a ser desdobrado? Então o nosso Espírito Emmanuel, ele também traz para a gente um trabalho muito interessante feito pelos médicos no estudo da anatomia, no estudo da neuroanatomia, no estudo da neuropsicologia, no estudo das neurociências. Então todas essas ciências humanas têm vasculhado, digamos assim, o nosso corpo, mas ainda não começaram a vasculhar a nossa alma. Eu acredito que quando nós, como estudiosos da mente humana, psicólogos, psiquiatras, cientistas na área da psique, começarmos a estudar a alma humana, que eu gosto de chamar de anatomia ou neuroanatomia da alma humana, nós seremos capazes de descobrir coisas fantásticas de potencialidades que tem essa alma. Nós seremos capazes de, por exemplo, fazer aquilo que a gente chamaria cirurgia na alma. Assim como é feita uma cirurgia no corpo físico, em que se extirpam tumores, poderemos fazer cirurgias na alma, em que se extirpam as mazelas que a alma ainda traz. Baseado nesse princípio, é que nós precisamos estar muito atentos com relação à nossa postura, à nossa caminhada nesse planeta. Porque como somos espíritos caminhando em busca da nossa angelitude, nessa caminhada em busca da nossa plenitude, em busca da nossa perfeição relativa, precisamos dar conta do que ainda temos na nossa sombra, para que essa sombra possa ser iluminada. Precisamos dar conta também das nossas potencialidades, a fim de que essas potencialidades possam ser desenvolvidas. Todos falam que o planeta Terra, no momento, passa por um momento de transição planetária. E afirmamos com certeza que todo esse barulho que acontece, como diz o próprio João no Apocalipse, quando ele fala dos rumores de guerras e guerras, em que ele nos afirma das convulsões que o planeta Terra está passando, as convulsões físicas, as convulsões morais, indicando o final dos tempos, indicando o final do mundo, mas não de um mundo físico, mas de um mundo imoral que ainda existe, para que surja um mundo mais belo, em que os valores éticos morais serão valorizados, em que espíritos ainda ligados ao crime, à corrupção, sejam os traficantes de armas, traficantes de seres humanos, traficantes de drogas, traficantes de órgãos, criminosos da mais variadas natureza, esses espíritos serão retirados do planeta Terra. Alguns já estão. E onde nós, segundo a própria passagem do Evangelho de Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, quando afirma: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Aí nós começaremos a entender que nesse nosso planeta, os herdeiros do planeta serão exatamente os mansos e pacíficos. E esses mansos e pacíficos, buscando desenvolver não somente as potencialidades intelectuais, as potencialidades cognitivas ligadas ao raciocínio, mas também buscando ser o homem de bem, conforme nos diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, essas potencialidades psíquicas da alma irão naturalmente aflorar com mais facilidade. Por isso é que é importante que nós percebamos em nós o que é que existe em nós para ser desenvolvido, o que é que existe em nós para ser iluminado, quais são as potencialidades da alma que nós podemos desenvolver. E aí, baseado no que diz a parapsicologia, baseado no que diz o professor Emílio Mirey Lopes,
baseado no que diz a nossa veneranda mentora Joana de Ângeles e, claro, o codificador da doutrina espírita Allan Kardec, vamos perceber que temos ainda um oceano a ser desvendado, que é exatamente a mente humana. Alguns estudiosos, principalmente a PNL, Programação Neurolinguística, já têm nos dito dessas potencialidades que nós temos. Inclusive, existem exercícios aí, assim como a parapsicologia usa a reprogramação mental, a programação neurolinguística, PNL, também tem se utilizado desses recursos. E é importante que nós desenvolvamos essas potencialidades que existem em latência em nós. E aí a gente pode continuar conforme diz o Espírito Emmanuel, quando ele diz assim: se as incógnitas do corpo fazem parte no mundo, a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução dos problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia, além do túmulo, a grandeza na mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que eles dizem respeito. Ou seja, assim como nós, médicos, anatomistas, neuroanatomistas, psicólogos, psiquiatras, parapsicólogos, psicobiofísicos, psicotrônicos, estudiosos da PNL e outras ciências da psique humana, estamos, digamos assim, devassando o corpo e a mente aqui no mundo físico, no mundo espiritual. Eles continuam, os espíritos continuam agora devassando a alma, ou seja, entrando nos estudos da anatomia da alma, a fim de que potencialidades imensas existentes no perispírito possam ser estudados por eles. E eles estudam isso. Os espíritos superiores nos falam disso, dos estudos que aqui na Terra ainda não existem palavras que definam um trabalho que eles fazem no que diz respeito àquilo que eu vulgarmente chamo de anatomia ou neuroanatomia da alma, para fazer aí uma comparação com a anatomia e a neuroanatomia do corpo físico, conforme é estudado em nossas academias terrenas. Por isso é que é importante que nós saibamos que nossos pensamentos criam a nossa alegria ou a nossa tristeza, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, a nossa fortuna ou a nossa pobreza, a nossa saúde ou a nossa doença. E os espíritos benfeitores têm nos chamado muita atenção com relação a isso. Que nós observemos os nossos pensamentos, porque nós somos conforme pensamos, nós somos conforme sentimos, nós somos conforme nos comportamos. E esses pensamentos, e esses sentimentos, e esse comportamento são potencialidades da alma. E quando a gente toma conhecimento disso, quando nós adquirimos consciência do que pensamos, sentimos e como nos comportamos, nós estamos dando passos largos para a libertação do nosso sofrimento. A grande maioria das pessoas que hoje têm inúmeros transtornos mentais são pessoas que ainda não se conhecem, são pessoas que ainda não se descobriram e são pessoas que ainda não têm consciência das potencialidades psíquicas que elas carregam, que nós carregamos. Por isso, fica aqui a reflexão. Mergulhemos mais no nosso oceano interior e desvendemos as pérolas preciosíssimas que carregamos muitas das vezes enclausurados nas ostras dos nossos sentimentos primitivos, a fim de que, ao desvendar essa nossa intimidade, possamos entrar em contato com a luz que existe plena em cada um de nós. Porque como nós fomos criados por Deus, como diz o próprio Cristo, nós somos deuses. E como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, por este momento, por esta oportunidade. Que nossos benfeitores espirituais possam estar nos orientando, nos intuindo, nos conduzindo sempre para que a gente possa trilhar os passos de Jesus,
descobrindo as potencialidades da nossa alma, a fim de que um dia possamos conquistar a felicidade eterna tão almejadas por nós, que é exatamente a nossa plenitude, o nosso estado de perfeição relativa. Jesus amigo, gratidão por este momento, por esta oportunidade. Nos abençoa hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, agradecemos a vocês por este momento, por esta oportunidade. Sueli, muito obrigado. Mônica Ribeiro, muito obrigado por estar aqui conosco também. Beijo aí no Benjamin. Valeu, Irecê, Dona Irecê, um grande abraço para a senhora, tá? Dona Irecê, amiga de longos anos, né? Desde o nosso lar, ali ainda na Félix Pacheco. Obrigado, Dona Irecê, pela oportunidade que nos dá. Dejane, muito obrigado, muita luz, muita paz para todos nós e para todos vocês. Quem sabe, até Nora Meire, matando saudades, Nora. Um grande abraço, tá? Felicidade por reencontrar todos vocês aí, pelo menos virtualmente. Que nós tenhamos uma noite de muita paz e que enquanto nosso corpo descansa, nossas almas possam, quem sabe, se encontrar nas múltiplas dimensões no mundo espiritual, trabalhando, servindo e estudando na seara do Cristo. Muita luz para todos nós. Obrigado, Dejane. Até a próxima oportunidade, tá? Esse professor aí tem um significado, né, Dejane? Muito obrigado e muita paz. Até a próxima, pessoal. Deus nos abençoe.